dar continuidade, né, nessa série que começou semana passada com a pastora Gil e com o pastor Rogério sobre o avivamento. E o que é avivamento, né? Antes de eu começar a estudar, eu falei, vamos ver o que significa a palavra avivamento. E eu estava vendo que o avivamento do Senhor é uma coisa especial. Para quem? Para o povo de Deus. Quem aqui é povo de Deus? Amém? Quem aqui é filho do Senhor? Somos filhos do Senhor. Então essa palavra é para mim e para você. E o significado dessa palavra, avivamento, é o ato de avivar, tornar mais vivo, mais intenso, mais ativo, trazer vida àquilo que está morto, despertar o que está adormecido. Deixa eu endireitar aqui, porque está balançando, parece que é eu que estou caindo. Mas não é não. E existem algumas palavras, palavra grega, que compara o avivamento em reacender a chama. Então, o que eu entendi? Eu entendi que avivamento não é só cair no repepé. Eu entendi que trazer a palavra avivamento não é só para aquele que gosta de ficar rodopiando. Isso faz parte sim do avivamento. Mas o que eu mais me atentei é que o avivamento é para nos trazer de volta. Para acender a chama que estava se apagando. A chama de quem? Do povo de Deus. Não é das pessoas que estão lá fora, não é do ímpio. O avivamento é para o povo de Deus. E como eu falei, quem é o povo de Deus aqui? Amém? Eu percebi que, né, a pastora Gil, né? Vocês estão comigo? Quem é povo de Deus aqui? Então, querido, esse avivamento, o acender a chama, trazer de volta, é para mim e para você. Nós temos que aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando. Nós fazemos parte da igreja de Cristo, não fazemos? Não fazemos parte do corpo de Cristo? Então, essa palavra é para mim e para você. E se tiver alguém nos visitando, é para você também que está aqui. Seja bem-vindo. Amém? Eu não me apresentei, né? Porque deve ter algumas pessoas que... Meu nome é Célio, presbítero Célio. Eu faço parte da equipe do pastor Harini. Eu estou aqui designado por ele. Então, vocês perceberam, né? Quando a gente sobe aqui, o negócio é tenso. Não é uma coisa fácil. E quando o pastor mandou o tema, falou que nós íamos trazer uma palavra a respeito do avivamento, pronto, eu entrei em parafuso. Eu falei, meu Deus, a hora que eu subi naquele palco, as pessoas vão estar rodando, as pessoas vão estar falando em língua, e eu entendi que não é nada disso. Tudo isso faz parte, mas o avivamento é para nos trazer de volta. Trazer de volta da onde? Porque muitas vezes, querido, quem aqui aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Então, muitas vezes eu e você, como servo de Cristo, andamos com a chama apagada. E o avivamento, ele serve para reacender essa chama. Mas tem alguns impedimentos, viu, querido? E eu vou falar de 3. Vou falar de 3 impedimentos que faz com que eu e você não recebemos o avivamento. O primeiro tópico que eu vou estar falando é da inércia espiritual. Amém? E olha o que fala em Gênesis 26, 17. Está aí, irmã? Amém. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar. E habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água, que cavaram nos dias de Abrão, seu pai.
e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. Ele chamou-os pelo nome que os chamara o seu pai. Quando a gente fala de avivamento, certamente a gente lembra daquele texto de Atos 2, né? Quando os apóstolos se reuniram e o fogo desceu. Mais para frente a gente vai ver que isso faz parte, é o avivamento. Mas para mim e para você receber esse avivamento, primeiramente, a gente tem que estar corrigindo o nosso coração. E esse texto está falando de poço, amém? Que os poços que os filisteus entulhou. Deixa eu fazer uma pergunta para o irmão aqui. Um poço cheio de entulho, ele é capaz de dar água? Ele não vai dar água. Por quê? Porque o entulho serve para secar. O entulho vai tampar e vai matar a mina que está dentro daquele poço. Então, querido, a gente vai trazer hoje, quando eu falar poço, você vai estar lembrando no seu coração, amém? É os nossos corações. E existem alguns entulhos que vêm sobre nossas vidas. Justamente para quê? Para parar de fluir água. Tem um texto que daqui a pouco eu vou estar lendo, que é de João 4, que fala, né, da água que flui. Jesus fala da água, que Jesus é a água viva, amém? Então vamos lá. Então, eu queria que você aproveitasse, fechasse teus olhos aí por um minutinho, por favor, todo mundo. Abaixe sua fronte aí, examina hoje como está o seu coração. Começa a falar com o Senhor, hein? Pergunta para o Senhor, como está o seu coração? Você sabe como está o seu coração. E eu quero dizer uma coisa para você, que existe alguns entulhos que nos impedem de fluir essa água. E eu vou mostrar para você esses entulhos que nos impedem de receber esse avivamento. Presta atenção. O primeiro, desobediência. Não tem como Deus derramar sobre minha vida, sobre a tua vida, se nós não obedecer aquilo que a palavra nos ensina. Aquilo que a palavra traz para as nossas vidas. Muitas vezes, eu e você queremos fazer as coisas do nosso jeito. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos numa igreja, numa comunidade, irmão, onde nós recebemos algumas direções. Então, quem aqui tem líder? Pastor, todos nós temos. Quem mais tem aqui pastor? Quem mais aqui tem líder? Quem tem líder aqui? Você que não levantou a mão, você não tem líder? Então, irmãos, fica atento a essas pessoas que não levantaram a mão. Estamos numa igreja onde nós prestamos conta, onde nós nos submetemos. E se você não se submeter, não tem como você receber um avivamento da parte de Deus. Para que Deus vai derramar o avivamento em mim, se eu não obedeço às direções que são me dadas, através da palavra e através da minha liderança? Não fazemos parte de uma igreja onde todos têm seu líder? Amém? Estão comigo? Oh! Então, qual é a nossa função? Não é se submeter às nossas lideranças? Você não está sendo, como que se diz a palavra, antes de submissão? Sumiu agora, sumiu. Eu estudei tanto, mas amém, vamos lá. Mais um entulho para o teu coração, não liberar perdão. Querido, se você é uma pessoa, se alguém te fez algo, e você não consegue liberar perdão, não tem como Deus derramar sobre a tua vida, sobre a minha vida, o avivamento. Como que Ele vai acender a chama que existe dentro do meu coração, se eu não liberar perdão? Quantas pessoas fizeram mal para nós?
Jesus, tem um texto que Jesus fala, não fala? Que nós devemos liberar perdão quantas vezes por dia? 70 vezes 7. Então vai dar 490. Acho que é um pouquinho, né? Só que, infelizmente, a gente não consegue liberar esse perdão. A gente fica aprisionado na mágoa. Então, você quer receber um avivamento? Quem quer receber um avivamento da parte de Deus aqui? Então, se alguém te fez mal, libera perdão para ele. Porque o perdão não é para você. Não é para a pessoa. O perdão é para você. Desculpa. Se alguém me fizer mal, eu vou liberar o perdão para essa pessoa. Ah, mas ela me fez mal. Não tem problema. Jesus está pedindo para nós liberar perdão. É perdão que nós temos que liberar. Esses são os entulhos. Por que eu estou falando isso, de entulhos? Porque é o seguinte, o entulho num poço, ele não seca o poço? Então, esses entulhos no nosso coração vai secar também o nosso coração. E se você e eu não liberar perdão, fica muito difícil. Mais uma parte dos entulhos do coração. Uma pessoa ingrata. Quem conhece pessoas ingratas aqui? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Como eu falei, aqui, somos todos liderados por alguém. Então vai chegar uma hora que o seu líder pode até te chamar a atenção. Você não pode ser ingrata porque o teu líder te chamou a atenção, você fechar a sua cara, você fechar o seu coração para Deus e para o seu líder. Então, é esses entulhos que vai secando o nosso coração, que vai nos impedindo de receber o avivamento. Porque esse avivamento que vem da parte de Deus, nós vamos ter que estar com o coração completamente limpo. Como eu falei, você para beber água de um poço, você não vai certificar que aquele poço ele está limpo para você poder beber da água. E é assim, Deus ele vai derramar o avivamento dele sobre a minha vida, sobre a sua vida, se ele olhar no nosso coração e ver que o nosso coração está limpo. Porque Jesus, Deus, ele não fez nada contra nós. E as pessoas, porque alguém chateou ou fez mal, coloca na balança Deus, e é ingrato com Deus também, dá as costas para Deus, e começa a entupir o coração com um monte de lixo. Amém, queridos? Outro entulho no coração, uma pessoa autônoma. São todas essas coisas, são as coisas que nos impedem de receber o avivamento da parte de Deus. O que é uma pessoa autônoma? É uma pessoa que gosta de fazer as coisas somente do jeito dela. Ela não gosta de submeter a ninguém. Ela quer fazer do jeito dela. Se nós estamos numa igreja onde somos submissos a alguém, eu não tenho mais direito de cuidar da minha vida ou fazer qualquer coisa em prol do ministério do jeito que eu quero. Tudo que eu faço, eu presto conta para a minha liderança, que é para o pastor Rairine e para a pastora Carmen. Eu presto conta para eles. Eu não faço as coisas do meu jeito. Se eu fizer as coisas do meu jeito, ou fizer do jeito que só eu quero, que eu acho que é importante, que eu acho que vai ser melhor, eu estou sendo uma pessoa autônoma. Ele nos dá a direção, o seu líder te dá a direção. E se o seu líder não está te dando direção, você pode cobrar ele. Se você se submeteu a ele, você tem a liberdade de chegar para ele e falar, então, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Não faça do seu jeito. Não faça do jeito que você acha que está certo. Faça do jeito que a palavra te ensinou e do jeito que Deus quer que você faça, através da sua liderança. Estamos numa igreja, queridos,
onde nós prestamos conta. Outro entulho, não ter o mesmo coração que o pastor ou o líder. Então, queridos, imagina, o meu pastor me dá um monte de direção, me dá algumas direções, eu simplesmente não concordo com o que ele está falando. Ah, isso daí eu não concordo não, eu vou fazer assim. Então, quando você não tem o mesmo coração que o seu pastor, que o seu líder, infelizmente, o seu coração está entulhado de lixo. Algumas pessoas vão buscar alimentos em outros lugares. Deixa eu falar uma coisa para você. Querido, toda vez que você for procurar alguma coisa fora do que nós aprendemos aqui na CQL, você pergunta para o seu líder ou pergunta para o pastor. O que ele acha? Pergunta se ele concorda com isso que você está procurando. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Não é pecado você buscar para aprender mais. Isso não é pecado. Pecado é você aprender demais e depois você começar a discordar daquele que te ajudou, daquele que é seu pastor. Isso é errado. Não adianta você buscar um monte de ensinamento aí, fora do que o seu líder, do que o seu pastor te ensina. Você vai buscar em outros pastores, vai buscar em outras denominações, e você vai querer implantar isso dentro da tua comunidade. Isso está errado, querida. Ande correto. Anda com o mesmo coração que o seu líder, que o seu pastor. Desde que ele esteja submisso à palavra de Deus. Submisso ao sumo pastor Jesus Cristo. Amém? O nosso pastor, ele sempre fala, eu sou o pastor ajudante dessa igreja, mas o pastor dessa comunidade é Jesus. Ele é o nosso pastor. E se ele colocou o seu líder, colocou o seu pastor na sua vida, é com ele que você tem que prestar conta. É com ele que você tem que buscar as direções para a tua vida. Amém, queridos? E são alguns entulhos que nos impedem de receber o avivamento. Olha o que fala em João 4,12. Jesus, ele fala, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Amém, queridos? O avivamento, ele serve para que essa água comece a fluir de nós. Essa água que eu estou falando é Jesus. O avivamento serve para a gente buscar mais de Jesus, se conectar mais com Jesus. É para isso que serve o avivamento. O avivamento não serve só para a pessoa ficar despicando pipa. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Ou ficar rodopiando. Faz parte. Mas o avivamento não é só para isso. O avivamento serve para a gente buscar na fonte, Jesus. Porque Ele é a água da nossa vida. O avivamento vem dEle. É para Ele. Para quê? Para que eu e você possamos apresentar mais dessa água para as pessoas aí fora. É através desse avivamento, é através dessa água, que a chama que está dentro de você, ela vai acender. É muito louco, né, querido? Chama e água não combina, né? Fogo e água não combina.
Mas essa água é diferente. Essa água é Jesus. Ele é fogo. Ele é fogo. E Ele quer derramar esse fogo em mim. Ele quer derramar esse fogo em você. Mas a pergunta é, né? Quanto de lixo tem entulhado os nossos corações? Quanto dos lixos desse mundo tem entulhado os nossos corações, querido? Por isso que eu pedi para você estar refletindo. Querido, presta atenção. Essa palavra é para mim e para você. Começa a se autoanalisar aí. Vê o que tem entrado do mundo no seu coração. Porque as coisas do mundo que entrar no teu coração vai te afastar de Deus. Porque a palavra de Deus fala o quê? Que o mundo jaz do... Então, o mundo não tem coisas boas para nos oferecer. Mas eu e você temos coisas boas para oferecer para esse mundo. Que é a água da vida, que é Jesus Cristo. É por isso que o Senhor quer derramar esse avivamento para nós, para mim e para você. Essa palavra veio de encontro para nós, queridos. Se você olhar as igrejas aí fora, a gente escuta relato, não se vê mais ninguém querendo tomar conta de ninguém. Esse tomar conta não é tomar conta da vida, é ajudar a pessoa a ser tratada, a mudar o seu caráter. Ah, se eu não tivesse obedecido à minha liderança, hoje eu não estaria aqui. Estou aqui, como eu falei para minha esposa, a semana inteira, com as pernas bambas. Mas a gente sabe que quando a gente sobe aqueles degraus, é Deus que Ele vai falar. É Ele que vai falar. Talvez você está esperando, o Célio desbicando, o Célio falando em línguas, o Célio falando um monte de coisa linda, um monte de coisa... Mas não é isso que Deus quer para você. O que Deus quer para você é que você examine o teu coração e tire a chateação que está dentro de você. Se alguém te magoou, se alguém sujou o seu poço, é no Senhor que você vai limpar. O poço que eu estou falando é o teu coração. Amém, queridos? Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa o Senhor derramar isso. Deixa Ele limpar. Se você limpar o seu coração, certamente você vai sair daqui um pouquinho diferente do que você entrou. Foi assim semana passada. Eu entrei em desespero, aí eu vi a pastora Gil, eu falei, fiquei mais em paz, eu fiquei tranquilo. Porque ela abriu os meus olhos. Porque essa é a intenção de Satanás. É fechar os nossos olhos para a verdade de Deus. Eu achava que falar de avivamento, eu tinha que estar pregando e você está rodopiando nas cadeiras aí. E sendo que avivamento, para receber o avivamento, primeiro nós precisamos de passar por um processo de limpeza. É cura. Amém, queridos? Olha que interessante que o autor do livro O Avivamento disse nesse livro. A nossa crença pode ser correta e ainda podemos perder a nossa vida. Aí você está aqui dentro, nessa comunidade. Você acredita em Jesus, você acredita em Deus, você acredita no Espírito Santo, você acredita no que o seu pastor fala, no que o seu líder fala, mas a tua vida, ela está seca, ela está morta. Por quê? Porque você não tem um avivamento. A chama, essa chama que eu estou falando, é isso aí. Você está morto. Tem pessoa que está morto. Está dentro da igreja, mas está morto. Está morrendo. E não quer prestar atenção. É que nem o pastor Rogério falou. Onde se viu?
O louvor rolando e os irmãos conversando, não está dando atenção para aquilo que Deus está falando na hora da adoração ou na hora da pregação. Fica vendo outra coisa. Está preocupado com o que você largou lá fora. Está preocupado com o que fizeram com você. Presta atenção, abre o teu coração, vê o que Deus está querendo fazer para você nessa tarde. Ele quer te trazer à tona, Ele quer te trazer de volta. Porque nenhum lixo do mundo vai permanecer dentro de você se você abrir o teu coração para o Senhor Jesus. Viu, querido? Se você abrir teu coração, não vai ficar lixo. O seu coração não vai ficar entulhado. Amém? E eu vou te mostrar que é muito fácil entulharmos o nosso coração. É só você pegar a rede social, hein? Abre lá. Sabe quando você passa 24 horas? O dia tem 24 horas, beleza? Aí você fica 22 horas na internet, nas redes sociais. O que você está alimentando? O que esse mundo te oferece? O que a rede social te apresenta de bom? Tem algumas coisas boas, sim. Não vamos generalizar. Mas a maioria das partes, a maioria do tempo, nas redes sociais, é só porcaria. E essa é a intenção de Satanás. Colocar sujeira no nosso coração. Então, queridos, comece a se conectar um pouco mais com o nosso amado Jesus. Aí, você não precisa de estar só aqui no culto para receber o avivamento. Porque se você estiver conectado com Deus, na onde você estiver falando com Ele, Ele pode tocar em você. Ele não vai tocar em você só na hora que você vem aqui na igreja. É como eu falei, tem gente que está aqui dentro e não consegue ser tocado pelo Espírito Santo. Não consegue ser tocado por Deus. Não consegue ser tocado por Jesus. Não consegue ser tocado pela palavra. Quem aqui tem Bíblia? Você que tem Bíblia, você lê ela. Por que que o seu coração anda fechado para Deus? Deixa eu falar uma coisa. Você pode buscar, como eu falei, você pode aprender, você pode se especializar numa matéria, você pode aprender, que é muito bom. Mas você buscar aprender e não viver, não vai adiantar de nada. Porque tem pessoas que se afunda, se aprofunda, começa a ler, começa a fazer, e isso e aquilo, só que não vive o que a palavra de Deus ensina. Aí começa a combater. E eu não estou nem aí para essas pessoas que combatem. Porque eu sei quem sou eu em Cristo. Você tem que saber quem é você em Cristo. Algumas pessoas aprendem e começam a te questionar, começam a nos questionar. Quando você vê alguém te questionando, corre, questionando, mas não para te edificar. Te questionando para te colocar para baixo. Corre dessa pessoa. Amém? Eu prejudico o menino ali que eu não paro, né? Então, a inércia espiritual, ela nos afasta do avivamento. Aí eu fui pesquisar essa palavra inércia. E o que ela significa? Olha lá, ó. Indiferença, moleza, prostração, apatia, desinteresse, frieza, displicência, insensibilidade, desprezo, desleixo, abatimento, fraqueza, morbidez, indecisão, exaustão. Então, querido, a palavra inércia, o inércio, a pessoa inércia, é aquela pessoa que ela fala assim, ó, eu estou parado,
eu vou continuar parado e não adianta ninguém me falar nada, que eu não vou mudar. Essa pessoa, se ela não limpar o coração, ela não vai conseguir receber da parte de Deus o fogo. E como eu falei, o diabo ele é doido, ele é doidinho e ele é experiente em colocar essas coisas na nossa vida. Esses entulhos no nosso coração. Então, querido, você quer mudar? Muda. Aproveita a oportunidade que o Senhor está nos dando de receber um novo avivamento. Amém? Como que esse avivamento virá? Em nós. É como foi falado aqui, a pastora Gil falou semana passada. Você só vai receber o avivamento se você se arrepender da sujeira, dos entulhos que está em seu coração. Eu dei alguns entulhos, mas você sabe, né? Mais do que ninguém, você sabe o que tem dentro do teu coração. E esse arrependimento, ele só vai fluir na sua vida se você se arrepender. E se você tiver o arrependimento, certamente a sua vida vai mudar. As nossas vidas mudarão. Amém, queridos? Olha lá. O Espírito Santo procura um lugar em nós. Como que o Espírito Santo vai habitar em mim, vai habitar em você, se o meu coração estiver fechado para Ele? Porque o Espírito Santo, ele não vai entrar aonde tem sujeira. E eu dei alguns exemplos de sujeira. Você quer ver mais uma sujeira? É você não dar importância para a palavra que o Senhor está derramando sobre a sua vida. Isso é mais uma sujeira. É sinal de que Deus, para você, é nada. Que você não precisa. Afinal de contas, não é o pastor da igreja que está aqui. É só um discípulo do pastor Rairini que está aqui, né? Então não precisa de prestar atenção. Presta atenção, querido. Você tem que se arrepender de como anda o seu coração. Eu dei algumas características de sujeira. Mas eu vou falar mais alguns aqui, ó. Chateado, magoado, triste. Como eu falei aqui, ó. Frio. Tudo isso é entulho no poço. E o poço é o seu coração, é o meu coração. Então, querido, presta atenção. O Espírito Santo, ele está aqui, amém? Porque eu sei que ele está aqui. Amém? Amém. Ele está aqui. Você pode ter certeza que ele está rondando. Ele está sondando o teu coração. E você? Vai abrir teu coração para ele? Será que você vai conseguir abrir o seu coração para ele? Ou a sujeira que está no seu coração vai ser mais forte do que ele? Então presta atenção, querido. Abre o teu coração para receber o fluir do Espírito Santo. Como o pastor Rogério falou, Espírito Santo movendo aqui na hora do louvor, o ministro de louvor tem que parar para falar para as pessoas, parar com a conversa paralela. Que isso, querido? Que isso, meu irmão? Que isso, minha irmã? Eu não sei quem é que estava falando aí. Mas muda a sua atitude. Isso é sinal de frieza espiritual. O seu coração pode estar se fechando e você não está nem percebendo. Aí você não consegue mesmo sentir. Esse já é um sinal, porque o Espírito Santo está procurando. Mas você está conversando com o irmão lá do macarrão que você comeu? Você acha que o Espírito Santo está preocupado com o macarrão que você tem comido na hora do almoço? Ele está preocupado se você quer ter mesmo um arrependimento verdadeiro para transformar a tua vida. É isso que o Senhor quer de você. É isso que o Senhor quer de mim. E olha o que fala em Colossenses 3,5. Mortificai, pois os vossos membros
que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, que é a idolatria. Nós devemos alimentar o nosso corpo com o Espírito Santo de Deus. É disso, é com isso, é com Ele que nós vamos alimentar o nosso espírito. Não é com as coisas, com a vontade do nosso corpo. É sério, querido. É sério que o Senhor está querendo falar com nós essa tarde. Olha o que fala em Romanos. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Quem aqui é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Você que não levantou a mão, você ainda não aceitou Jesus como Senhor e seu Salvador, e não acredita na Trindade de Deus? Ou você alimenta o teu espírito com o Espírito Santo, através da palavra, ou você vai continuar alimentando a sua carne e vai endurecendo o teu coração. Sabe para quem que você endurece o coração? Não é para o seu líder, não é para o pastor. Você endurece seu coração para Deus. E aí, querido, infelizmente, morrerás. E não é a morte física. É a morte espiritual. É a morte eterna. É sério isso. Cremos na verdade da palavra de Deus. Cremos na verdade da palavra de Deus, mas até que ponto obedecemos elas? Desculpa. Irmãos, até que ponto você acredita na palavra do Senhor? Até onde você consegue ir? Será que você consegue obedecer a palavra de Deus como ela tem que ser obedecida? Se você não consegue, hoje é dia de você se atentar e passar a obedecer. Amém? É possível ler, ouvir a palavra de Deus e não aplicar elas em nossas vidas? É possível. É muito fácil, querido. É como eu falei no começo lá. As pessoas acreditam em Deus, as pessoas acreditam em Jesus, mas não conseguem, acreditam no Espírito Santo, mas não conseguem viver. Nós escutamos a palavra, nós ouvimos através da internet a palavra de Deus, mas nós não conseguimos aplicar ela em nossas vidas. Como que você vai receber o avivamento que vem da parte de Deus, se você não consegue obedecer a palavra, não consegue viver o que a palavra ensina? Meu irmão, o Senhor te chamou para ser santo, amém? Todo mundo sabe o que significa ser santo aqui, amém? Ser separado. Não é que você vai ser a pessoa certinha, mas você vai se separar a chegar a essa perfeição. E se você se separa, certamente, a hora que o Espírito Santo passar, você receberá um fluir de Deus. A chama que estava se apagando no teu coração, ela vai se acender. Olha o que fala em Oséias 6:3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a sua saída, como a alva, é certa. E ele a nós virá como chuva seródia, que rega a terra. Que te fareis, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como nuvem da manhã e como orvalho da madrugada que passa cedo.
Irmãos, a palavra de Deus, ela não pode vir sobre a minha vida, sobre a tua vida, e ser como essa chuva seródia. Que nem hoje estamos aqui, recebendo um pouco, beleza? Aí você sai daqui, aí amanhã começa uma semana nova, pronto, você esqueceu o que você recebeu da parte de Deus. Ou como a nuvem, né? A nuvem vem num dia de sol, ela traz um refresco, mas daqui a pouco ela vai embora. A palavra de Deus, ela está sendo assim no teu coração, ela vem e vai embora, você não retém o fluir da palavra, que é Deus. Nós não podemos deixar a palavra de Deus passar. Nós temos que estar mastigando todos os dias aquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Quem aqui costuma assistir o culto no dia de semana, pelo YouTube aí? 2 pessoas, 3, 4, mais alguns ali. É pouco. Por quê? A palavra, ela foi passando, ela está passando. Quantas palavras já foram anunciadas nesse púlpito aqui? Quantas vezes o avivamento do Senhor veio mover essa casa? Mas ele passou. Para algumas pessoas, só passou. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, ela caiu em boa terra, ela caiu no seu coração. Por isso eu e você estamos aqui. O seu coração, ele está sendo limpo, querido. Porque o dia a dia, o mundo só oferece, nos entristece, só coloca entulho para que nós se afastamos do Senhor. Amém? Nós não podemos ficar muito ocupados com os afazeres da igreja e esquecer o dono da igreja, que é Jesus. Algumas pessoas, queridos, gostam de estar envolvido em tudo. A milhão. Faz um monte de coisa. Mas a hora que você fala, está fazendo célula? Não. Por que você não faz célula? Porque eu tô envolvido, né? Vou falar da Amanda, né? Agora ela é minha discípula, mas ela faz célula, tá bom? Agora eu posso falar, ela faz célula. Estou brincando. Eu chego para ela e falo para ela, filha, não adianta só dança, só teatro. Não, tem que levar a palavra. Você tem que entrar nas casas. A primeira conversa que eu tive com a Amanda e com o Rodrigo, porque, não sei vocês, todo mundo conhecia a Amanda da dança. Quem conhecia a Amandinha da dança? Só a minha esposa conhecia a Amanda. Quando falava de Amanda, o que você pensava? É a Amanda da dança. Eu cheguei para ela numa conversa na minha casa, eu falei, filha, a partir de hoje, eu quero que você seja conhecida como a Amanda das células. Não só do teatro e da dança, porque ela faz com excelência. E hoje, ela e o Rodrigo faz célula com excelência também. Para a honra e glória do Senhor Jesus. A honra não é para ela e não é para mim, é para Jesus. Amém? Sabe por que eu estou dando um exemplo dela? Porque ela já teve com o coração dela endurecido. Porque o dia que eu... Desculpa, né? Ainda bem que Deus colocou você na minha frente. Porque o dia que eu conversei com ela e com o Rodrigo, eles falaram assim para mim e para minha esposa, eu estou desacreditada, eu acho que esse ministério não é para mim. O mundo colocou tanta incerteza, tantas mentiras dentro do coração deles, que eles estavam morrendo espiritualmente. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, tivemos uma conversa. E hoje, tem hora que eu tenho que falar, vai mais devagar aí. Tem um tempinho para a sua família. Não é isso, Rodrigo, Amanda?
Quantas vezes eu cheguei para eles, eu falei, e o tempo da sua família? Mas é que eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Então esquece do que é essencial para fazer coisa. O Senhor te chamou para fazer as coisas, te chamou para fazer coisa também. Mas Ele te chamou para você ser um adorador, para você servir e anunciar o Evangelho para esses 4 cantos do mundo. Se é que o mundo tem 4 cantos, né? Que ele é redondo. Mas é a expressão que todo mundo fala. Só para dar uma descontraída. Vocês estão muito tensos. Por quê? E eu fiquei assim quando eu achei que falar de avivamento, eu tinha que ficar aqui, ó. Uhul, uhul. E não é nada disso. Avivamento, para a gente receber o avivamento, primeiro a gente precisa de passar por uma limpeza. Uma limpeza espiritual. Eu vou dar um exemplo. E agora eu vou me colocar aqui. Algumas coisas que me impediam de fazer a obra de Deus e de receber o avivamento. É a minha forma física. Hoje, uma bola. Mas eu decidi. Eu não tenho vergonha, eu já passei por cima desse orgulho. Eu decidi. Esse ano aqui, eu vou emagrecer. E não é só para a estética, amém. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. E não é só por causa da estética, da aparência. Mas sabe por quê? Porque eu ficava muito encostado. Eu ficava desanimado para fazer a obra de Deus. E eu percebi que isso estava me entristecendo. Eu vendo os meus discípulos começando a correr, a fluir, e eu cansado. Eu falei, não, eu não posso isso não. Não posso mais viver assim. Eu agradeço a minha esposa que sempre pegou no pé. E a alguns irmãos que me incentivaram. Tudo isso para mim poder fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. A obra do Senhor. Espalhar o Evangelho aos 4 cantos desse mundo. Levar vida, levar água para os perdidos. Porque um dia eu recebi dessa água. O pastor Paulo, né, conhece, uma boa parte, alguns aqui conhecem. A pastora Inês, a mãe do pastor Rairine. Gente, eu sempre falo, e toda vez que eu estou aqui em cima, eu falo da pastora Inês. Saudade. Porque dela fluía a água da vida. Eu chegava naquela rampa, não era naquela, era nas nações. Eu chegava na rampa, eu chegava daquele jeito, com a mão para trás, não queria nem entrar na igreja. Aí eu ia chegando perto da igreja, com quem que eu encontrava? Pastor Inês. Ela só falava assim, oi filho. Pronto, os demônios saíam e eu ia adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque dela fluía a água da vida. Aquela fonte jorrava água. E daquela fonte saiu o pastor Paulo, saiu a pastora Ayana, o pastor Rairine, a família do pastor, né? Por quê? Daquela senhora fluía águas. Água. Jorrava a água da vida. E hoje eu estou aqui porque eu consegui beber daquela água. Porque ela me ensinou. E com o amor dela, eu consegui ter um encontro com Deus. Junto com a minha esposa, lógico, né? Não posso esquecer do trabalho da minha esposa. E ela sempre me ajuda a desentulhar o meu coração. Porque tem hora que eu estou frustrado com algumas situações. Não ministerial. Aí ela chega assim para mim e fala assim, relaxa. A gente fala tanto para as pessoas, agora você vai ficar aí entulhando o teu coração com esses... Aí eu desperto. É verdade, né, Preto? Mulher mais linda do universo. Desculpa aí, viu, pastor?
mas ela é a mulher mais linda do universo. Em Efésios 3,16, fala assim, ó, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizado e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Querido, o que o Senhor está falando para mim e para você nesse texto, que é para mim e para você não ser raso. Porque a gente, muitas vezes, a gente prega um evangelho superficial. Por que o evangelho fica superficial na vida de algumas pessoas? Porque o coração está entulhado. Ele não desentulha o coração. Ele não tira o lixo. Aí não dá poder para o Espírito Santo entrar. Mas o Senhor, Ele quer que eu e você nos enchemos dEle, para que nós não sejamos rasos e possamos anunciar o Evangelho para as pessoas que estão perdidas. Amém, querido? Não basta vir na igreja. Você tem que ser a igreja. Não adianta. Não adianta eu vir aqui e eu não ser a igreja de Cristo. Porque Jesus, quando Ele voltar para levar a tua igreja, Ele não vai levar as paredes pretas. Ele vai levar eu. Ele vai levar você. Ele vai levar seu filho, a sua família, a minha família. Que vai estar enraizada na fonte da vida, que é Ele, Jesus. Amém, queridos? Eu tenho que correr porque já está acabando o meu tempo. Jesus. Então, como igreja, nós precisamos adorar quem? Deus, Jesus Cristo. Você pode até gostar do seu líder, você pode gostar do seu pastor, mas você deixar de adorar Deus para adorar o seu líder ou o seu pastor, você está equivocado. Você não vai receber o fluir do Espírito Santo, o fluir do avivamento. Então, algumas pessoas deixam de buscar no Senhor, deixam de se alegrar com o Senhor, porque está enraizado com um líder, com um homem. Ele não pode fazer nada, querido. Eu não posso fazer nada para a minha equipe. Mas Jesus em mim, Ele pode fazer alguma coisa para a minha equipe. Ele vai fazer alguma coisa para a equipe. Jesus em nós, em você, Ele vai fazer a diferença nesse mundo. Se enraiza nele. Mergulhe nessa fonte. Quem é a fonte, querido? Jesus. Amém? Vamos lá. Segunda característica do avivamento. Uma das características do avivamento é a pessoa que não reconhece o senso da majestade de Deus. É a pessoa que não tem Deus como seu Senhor. É como eu acabei de falar. O trabalho é o Senhor, o marido é o Senhor, a esposa é o Senhor, o filho é o Senhor, o líder é o Senhor, o pastor é o Senhor, mas não é Deus. Então, para você receber esse avivamento, você tem que ter no seu coração, enraiza isso aí no teu coração. Quem é o teu Senhor? É uma pergunta para a igreja. Quem é o teu Senhor? Só o Rodrigo e mais alguns ali? Oh, vocês estão comigo, queridos? Quem é o teu Senhor?
Amém. Porque Ele está aqui. Ele tem que ouvir isso da tua boca. Ele quer a sua manifestação. Essa manifestação Ele quer de você. Ele não quer a outra, não. Você sabe qual que é a outra, né? Algumas pessoas sabem. Outra coisa que te impede de receber o avivamento do Senhor é ter Ele como soberano e saber que Ele atua do jeito que Ele quiser. Tudo que você está passando, querido, na sua vida, pode ter certeza, ter a aprovação de Deus. Se você não reconhecer isso no seu coração, você não vai conseguir receber o avivamento. Porque Ele não é o seu soberano. Se você não aceita Ele, a situação que você está, é a sua situação que está sendo soberana. E Deus está em segundo plano. E não é isso que tem que acontecer. O que você vive, o que eu estou vivendo, eu tenho a certeza e a convicção de que Deus está no controle. Tudo que você está passando aí, Deus está no controle, viu, querido? Viu? Nada. Você já ouviu essa frase, né? Uma folha só cai de uma árvore com a permissão de Deus. Ela não é autônoma. Por que eu e você somos autônomos? Se nem a folha de uma árvore, ela é autônoma. Ela cai porque nosso Deus soberano deu uma ordem para ela cair. Por que que você não aceita a sua situação? Você fecha o teu coração para Deus. Como você quer receber um avivamento? Se você bloqueia Deus no seu coração, porque Ele não é soberano na tua vida, você não aceita a forma que Ele trabalha em você. Deixa Ele trabalhar a tua vida, deixa Ele usar o teu líder, usar o seu pastor. É Deus. Mediante do que o seu líder, o seu pastor estiver dentro da palavra de Deus, receba, aceita. Aceite isso. Deixa Deus agir. Amém? Não reconhecer a maravilha da salvação. Isso dentro da segunda característica do avivamento. Esqueceu? Quem aqui foi salvo por Jesus Cristo? Que maravilha! Nós temos só o que regozijar. Nós só temos que agradecer o tempo inteiro. Eu não merecia, você não merecia essa salvação. E nós muitas vezes tratamos a nossa salvação de qualquer forma. Quando você não dá valor à tua salvação, você não dá valor ao sacrifício de Cristo. Você não está dando valor naquilo que Ele sofreu. E isso vai te impedir de receber o avivamento. E a quinta característica é que eu e você apresentemos o Espírito Santo como Deus. Porque todo mundo sabe, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos que apresentar essa maravilha da salvação, a soberania de Deus e apresentar o nosso Consolador, que é o Espírito Santo. Você está aí com seu coração machucado, cheio de entulho, sabe quem que vai limpar? Não vai ser o seu pastor, não vai ser o seu líder, mas vai ser o Espírito Santo de Deus. Porque Ele veio para te trazer o consolo. Ele é o seu consolador. Então, você está no foco errado. Se você continua triste, desanimado, frio espiritualmente, não quer mais saber de Deus, você está rejeitando o Espírito Santo. Você está lambendo a feridona aí. Deixa o Espírito Santo te limpar. Hoje Ele vai limpar a sua vida. Hoje Ele vai fluir aqui. Eu creio nisso. Quem crê? Amém? Vamos lá.
Olha o que fala em Josué 4, 21 a 24. Ele falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntaram aos seus pais, dizendo: o que significa estas pedras? Farei saber os vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passeis como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passemos, para que todo o povo da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. O avivamento, querido, ele tem que ser um memorial na sua vida. Essas sequências que estão tendo de palavra sobre avivamento, não é para você se esquecer. Se eu fizer uma pergunta aqui, do que a pastora Gil falou semana passada, você vai me responder? Ou você deixou passar? Você não gravou no teu coração? Um memorial que nós devemos fazer hoje é através do avivamento dessas palavras. Toda palavra, ela deve ser guardada no nosso coração. Nós vemos aqui, ó, o povo de Israel passou pelo Rio Jordão e passou pelo mar. Em seco, Deus abriu. E o que fala um pouquinho para frente? Fala das 12 pedras. Por que fizeram um altar lá com as 12 pedras? Para não se esquecer que um dia Deus abriu o mar e o povo passou a seco. A palavra de avivamento que está sendo pregada por esses dias aqui, não é para ser anulada na tua vida. É para você levantar em memória sempre, e sempre estar falando para as pessoas que Deus pode mudar, que Deus pode transformar as nossas vidas. É para isso que serve se fazer um memorial. A gente faz memorial de tantas coisas. Você vai receber o fluir de Deus nessa tarde aqui, eu tenho certeza. Mesmo você não acreditando. Talvez você nem entendendo o que eu estou falando aqui. Mas eu sei que o Espírito Santo vai mover o teu coração essa noite, essa tarde. Eu tenho certeza disso, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Amém? Por que eu estou falando de se fazer um memorial? Porque tem gente, querido, que tem amnésia. Esquece o que Deus fez na vida dela. Quando a gente cai, eu espero que aqui ninguém tenha recaída, ou se afasta, é porque você não deu o devido valor à tua salvação. Você deixou passar, não é importante. A pessoa só grava aquilo na vida dela que ela acha importante. Quantas pessoas, eu posso falar, porque eu estou aqui já, acho que quantos anos, Preto? A Márcia 20, eu então devo estar há uns 15, 16 anos. Eu já vi muita gente aqui, ó, nessa comunidade, que esqueceu o que Deus fez na vida dela, dentro dessa comunidade. E vive hoje, assim, perdidão. Tem gente que esquece e começa a atacar. Deixa eu te falar uma coisa aí. Você que anda atacando, saiba que você não está atacando um pastor ou um líder. Você está atacando Deus. Você não pode se esquecer o que Deus fez na sua vida quando você chegou nesse lugar. Como eu. Eu cheguei um alcoólatra. Eu tinha problema com álcool. Foi aqui que eu consegui me libertar. E eu conheço um monte de gente que teve problema com droga,
que teve problema com álcool, com prostituição, com roubo, e hoje não tem mais isso na vida deles. Mas esqueceram e sai fora porque não concorda e sai atacando. Depois você pode colocar na rede social lá o que você quiser colocar, que eu vou dar um sinalzinho de joia para você. Eu não estou nem aí para você. Porque você está sendo ingrato. Porque eu conheci pessoas que chegou aqui destruído. Não tinha nem família. E Deus restaurou a família. A gente não pode ser ingrato. A gente tem que fazer um memorial das coisas que nós vivemos. Viu, queridos? Não esquece o que Deus está fazendo na tua vida, não. Não se esqueça nunca. Sabe por quê? Para que não venha entulho no seu coração. Que esse entulho vai te afastar de Deus. Amém? Acabou. E eu vou falar o terceiro propósito. Eu vou ter que dar uma agilizada, nem para me falar, né? O propósito do avivamento. O propósito. Aí a gente vai ver lá, ó, em Atos 2. Coloca aí, irmã. Quando a gente fala de avivamento, é isso aqui, ó. Olha o que fala. E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estava todos concordamente no mesmo lugar. E de repente veio como um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar a sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Em Atos 2:12, e todos se maravilhavam, e estavam perplexos, dizendo uns para com outros: que é isto? O que é isto dizer? Que quer isto dizer? E os outros, zombando, diziam: estão cheios de mostos. Mosto. Eu fui até ver se estava escrito isso mesmo. Eu falei, pô, será que é mosto ou é monstro? É mosto. Aí eu fiquei em paz. Eu falei, não estou lendo errado, não. E é o que o Senhor quer fazer nessa tarde. Ele quer derramar. Mas, querido, o Espírito Santo, ele vai derramar esse avivamento em você, se você abrir teu coração para ele. Porque não adianta você dar um passo de fé, vir aqui na frente com o seu coração fechado. Você tem que aceitar o fluir do Espírito Santo. E essa tarde, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Nós precisamos, querido, ter os olhos no céu, fitados no Senhor. Fita os teus olhos em Deus. Não fica fitando os seus olhos em líder, em pastor, ou em pessoas que ficam anunciando coisas que não tem nada a ver. Fixa os seus olhos no Senhor. Amém? Êxodo 14:15. Então disse o Senhor a Moisés: por que chamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. Queridos, a única coisa que você tem que fazer é marchar, é buscar,
é ir atrás do Espírito Santo de Deus. Você tem que abrir teu coração. Se você não abrir seu coração, você vai ficar nessa situação de poço entulhado. E o poço entulhado, ele não vai fluir o agir de Deus na sua e na minha vida. Deus nos separou para que nós levemos e anunciemos o Evangelho. O fluir de Deus, ele tem que estar entre nós, todos os dias. As pessoas aí fora vão ver esse fluir, vão ver que você é uma pessoa avivada com Deus, se o seu coração estiver limpo. Como eu acabei de citar a pastora Inês. Eu olhava para ela, queridos, eu chorava. Do nada. Eu olhava para ela, eu chorava. Porque ela foi a pessoa, junto com a minha esposa, que me evangelizou. E quando aquela mulher abria a boca, era só lágrima que descia. Por quê? Porque dela fluía o Espírito Santo de Deus. Fluía a água da vida. E é para isso que o Senhor te chamou essa noite, essa tarde. O Senhor te chamou para isso. Mateus 28, 20. Ensinando-os guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. É para você não esquecer que Ele está com você todos os dias, até que Jesus nos una a Ele. Não se esqueça. O avivamento, ele não vai deixar com que nós esquecemos disso. Que um dia, Jesus vai vir buscar a tua igreja e que nós temos com quem se consolar. Nós temos alguém que nos guarda, nos protege, nos consola, que é o Espírito Santo. E você estando com seu coração limpo, você não vai se esquecer disso. Amém? E eu vou ter que terminar, porque não vai dar tempo. Então vamos lá, resumindo. Somos levados a buscar Deus e continuar buscando a Ele. E a depender dEle. As nossas necessidades supremas, as nossas únicas necessidades é conhecer a Deus, o Deus vivo, a força do seu poder. Não precisamos de nada mais, somente do poder do Deus vivo. E saber que o Espírito Santo está entre nós e nada mais importa. É isso, querido, que eu e você precisam. Nós precisamos saber que o Espírito Santo, ele vai estar entre nós todos os dias da nossa vida. E isso tem que estar gravado no teu coração. Então, se isso estiver enraizado em você, a hora que tiver um louvor sendo ministrado, um momento de adoração, você não vai estar perdendo tempo conversando outras coisas. Porque você vai sentir a presença do Espírito Santo. Se você não anda sentindo a presença do Espírito Santo, hoje é dia de você vir aqui para frente, se arrepender e ter a consciência que você e que eu, que nós somos pecadores e que nós somos dependentes do Senhor. Que se for para você vir aqui na frente e não se arrepender do coração frio, da dureza de coração, o Espírito Santo só vai passar por você. Agora, se você reconhecer que você é um pecador, o Senhor vai vir e Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Eu queria que você colocasse de pé, porque não vai dar mais